vai funcionar com perfeição, tá bem? Que é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, ó. A partir de 4 terabytes de capacidade, a partir de 4 teras, os Skyhawks têm sensores de vibração rotacional. Tá? Sensores do quê, Oswaldo? Sensores de vibração rotacional. Tá? Pessoal, é normal, particularmente quando você tem mais de um HD dentro de um mesmo equipamento, tá bem? Particularmente nesses cenários, é normal que você tenha vibração. Eu não estou falando de uma vibração que nós vemos a olho nu, tá? Porque não faria sentido o HD trabalhar assim, né? Ele morre em horas se ele trabalhar assim. HD não pode trabalhar chacoalhando, tá bem? Hoje em dia os HDs são mais tolerantes à vibração que há uns poucos anos atrás. Os HDs vão melhorando, como eu disse. Existem mecanismos de compensação no interior do HD para que ele possa lidar com vibração. Mas eu estou falando de uma vibração que nós não vemos a olho nu, mas ela existe ali, particularmente quando se tem mais de um disco dentro de um mesmo equipamento. Então, para esses cenários, e é por isso que essa característica está disponível em discos a partir de 4 teras, porque normalmente quando você vai ter vários discos dentro de um mesmo equipamento, você está usando discos de capacidades maiores. Faz sentido, certo? Então, a partir de 4 teras, sensores de vibração, o HD detecta essas vibrações e, como eu disse, ele tem mecanismos no interior dele que compensam essa vibração para garantir que, apesar dessas vibrações, esse HD vai seguir trabalhando por anos sem apresentar problema. Tá bom? Até poucos anos atrás, essa era uma característica, os sensores de vibração rotacional, que você só encontrava nos HDs mais sofisticados da Seagate, usados em servidores de grande porte, data centers e afins. De uns anos para cá, Seagate desceu essa característica também para os Skyhawk, porque ela entende que isso é útil, é necessário, particularmente em projetos com NVRs, onde você tem vários discos dentro de um mesmo equipamento, tá bom? Então, sensores de vibração. O que mais? E aqui também, ó, também a partir de 4 teras, esses HDs têm uma construção diferente, particularmente aqui na eletrônica do HD, pessoal. Tá? Particularmente na eletrônica, aqui na placa lógica que vocês conhecem, que fica embaixo do HD, tá? Onde tem ali o controlador do HD, o buffer ou cache, toda uma série de componentes eletrônicos críticos. A partir de 4 teras, os Skyhawks têm essa placa lógica construída de uma outra forma, com outro tipo de solda, uma solda orgânica mais robusta, mais forte. Para quê? Para que os Skyhawks sejam mais resistentes a certos tipos de ataques químicos. Como é que é, Oswaldo? Mais resistentes a certos tipos de ataques químicos. Qual é o ataque químico mais comum aqui no Brasil? Né? Tem um pessoal que fica com uma cara de interrogação, assim, bem grandona, quando a gente pergunta isso. Não é complicado, pessoal. O tipo de ataque químico mais comum aqui no Brasil é a maresia. Tá? Então, esses HDs, a partir de 4 teras, são mais resistentes do que HDs comuns de computador a ataques como o da maresia. Tá? Para aqueles de vocês que têm clientes aí em região beira-mar, ok, tenho certeza que essa informação é valiosa, certo? Agrega valor ao produto, assim como os sensores de vibração em projetos um pouco maiores. Sobre a garantia desses discos, isso é muitíssimo importante. Os Skyhawks têm 3 anos de garantia, tá? E uma coisa que muita gente não sabe, e aí tem cliente que fica de queixo no chão quando nós falamos isso, tá? Isso tem que ser muito valorizado. Tem clientes que ficam fortemente impressionados, eles param assim, tá? Eu tenho a oportunidade de conversar com o cliente final, de vez em quando, tá? Ele para, alguns põem a mão no queixo. É mesmo, Oswaldo? Tá brincando, cara? Não sabia que tinha isso, viu? E sem custo? Nossa! Cara, isso é bacana, hein? Tem cliente que fica muito impressionado com isso. Que é o seguinte, pessoal. Dentro desses 3 anos de garantia, os Skyhawks estão cobertos também pelo serviço de recuperação de dados da Seagate, chamado Rescue. Tá? Esse Rescue. Isso aqui significa resgate, tá? Em inglês, resgate, rescue ou rescue, pode falar rescue, não tem problema nenhum, tá bom? Isso aqui é um serviço de recuperação de dados. Então, ó, vamos lá.
Historicamente, as taxas de falha desses discos são muito baixas, tá? Não estou de história, conversando o mercado afora com os seus pares, técnicos, instaladores, integradores, vocês vão confirmar essa informação no mercado, tá bem? Mas vamos lá, a gente sabe que os discos Skyhawk têm taxas de falha historicamente muito baixas, mas se acontecer de um disco desse falhar na mão de um cliente seu, um disco que você comprou com a Plantec hoje, tá bem? Ele está coberto por serviço de recuperação de dados, tá? O disco falha, aí o cliente vira para você e fala, cara, não posso de jeito nenhum perder essas imagens que estão aí, eu tenho semanas de imagens gravadas aí que eu não posso perder. Então, como é que você faz? Você pode, no momento de tocar o processo de RMA com a Seagate, lá no site onde você starta, onde você faz esse processo, existe uma caixinha ali que você tica, você clica ali, acabou, não tem complicação. O que consta nessa caixinha? Solicito serviço de recuperação de dados. Tá? E aí a Seagate vai mandar esse disco para os Estados Unidos, tá? É importante esclarecer isso, porque não é algo... pedi recuperação de dados, preciso dos meus dados na semana que vem. Cara, tem que ter um pouco mais de paciência que isso, tá bem? Vai demorar um pouco mais, porque esse disco vai para os Estados Unidos, não necessariamente o processo todo vai demorar um tempo imenso, mas existe todo o trâmite do disco ir para os Estados Unidos, ele vai para um laboratório da Seagate, lá nos Estados Unidos, e a Seagate vai recuperar as imagens que estavam nesse disco para você, e vai te retornar essas imagens. Detalhe, sem custo. Tá? Aqueles de vocês que já ouviram histórias sobre recuperação de dados ou já tiveram que lidar com clientes que contrataram, que precisaram contratar serviços de recuperação de dados, sabem que serviços de recuperação de dados são caros. Eu tenho várias histórias para contar, histórias que eu ouço de clientes e de integradores, de distribuidores, país afora, tá? Histórias de clientes que pagaram R$3.000 para recuperar dados de um único disco, R$7.000 para recuperar dados de um único disco, R$19.000 para recuperar imagens de um único disco, e o número vai subindo, tá? Existem casos em faixas diversas aí de preço, dependendo do laboratório especializado que se contratou, tá bem? Então, é um serviço caro, lógico, quem presta esse serviço gasta uma fortuna em equipamentos apropriados, softwares apropriados, técnicos treinados, um ambiente controlado, um laboratório sala limpa, isso é caríssimo. Tá? Então, esses serviços são super caros. Bom, pois bem, os Skyhawks estão cobertos por serviço de recuperação de dados, a própria Seagate se responsabiliza, tá? E não tem nenhum custo extra por conta disso. E isso agrega tremendo valor ao produto. Não tem nenhum cliente que não fica fortemente impressionado de forma positiva por conta desse tipo de cobertura, tá? Então, 3 anos de garantia, serviços de recuperação de dados nos Skyhawks. Um detalhe importantíssimo aqui, ó, o serviço de recuperação de dados é válido a partir de 2 terabytes, tá bem? 2 terabytes. Aí alguém vai virar, né, com um bicão enorme, vai falar assim, pô, Oswaldo, mas que sacanagem, hein, Oswaldo? Por que o disco de 1 tera não está coberto também? Pessoal, porque com certeza tem um custo para a Seagate colocar esse tipo de cobertura. Tem sempre um custo associado a esse tipo de serviço que tem que ser, digamos, diluído no preço de cada disco. Na certa para o disco de 1 terabyte, se isso vai aumentar o preço do disco em 90 centavos de dólar, né? Isso já impacta fortemente o preço do disco de 1 terabyte. Então, a Seagate optou por oferecer esse tipo de cobertura de recuperação de dados a partir de 2 terabytes. Tá bem? Repara que a garantia normal do HD de 3 anos, a garantia de troca do HD, é claro, o disco de 1 terabyte também tem, mas o serviço de recuperação de dados está disponível a partir de 2 teras. Tá bom? Então, acredito que eu cobri todos os tópicos críticos aqui. Capacidades disponíveis, anota aí, moçada, ó, 1 a 8, firmware, que especializa o HD para vídeo, carga de trabalho, 180 teras por ano, dezenas de câmeras simultâneas
suportadas por um único HD, sem perda de quadro, sem perda de qualidade, tá? Tô vendo aqui que a Lin Shi, obrigado, Lin, do time de Seagate, está me avisando aqui que tem pergunta no chat. Lin, as perguntas nós vamos responder no final do treinamento, tá? O pessoal da Plantec adota esse formato, para quem chegou depois, tá? Eventualmente. Façam as perguntas, nós abraçamos e respondemos as perguntas no final dessa conversa, tá bom? Maria Paula, qualquer novidade aí nesse sentido, sinaliza para mim. Voltando aqui, pessoal. Então, estava dizendo que os Skyhawk são suportados em sistemas com até 16 discos, sensores de vibração a partir de 4 teras, eu tenho ali discos resistentes a certos tipos de ataques químicos a partir de 4 teras, 3 anos de garantia, cobertura de serviço de recuperação de dados. Aí avançamos, tem uma espécie de um resuminho aqui, já mencionei bastante todas essas características de Skyhawk, e isso aqui é uma curiosidade interessante, ó. Isso aqui, repara que o pessoal da Seagate colocou esse selo para sinalizar que ao longo do caminho, Seagate ganhou prêmios já com esses discos, tá? Por conta de avaliações, de testes feitos por publicações especializadas, sites especializados. Eu tenho aqui um Security Solutions Award de 2018, de uma publicação chamada SSI, também, e aparecem outros prêmios que esses produtos ganham em publicações especializadas ao longo do tempo, tá bom? E aí, Skyhawk AI. Sobre Skyhawk AI, eu tinha dito lá no início, para quem chegou depois, de repente não ouviu, além do Skyhawk normal, nós temos o Skyhawk AI, ou como dizem os gringos da Seagate, o Skyhawk AI, tá? E aí me fazem uma pergunta que é muito pertinente, né? Muitíssimo pertinente. Vamos, Valdo, me olham assim, né? O que tem de inteligência artificial? Porque isso aqui significa inteligência artificial, certo? Esse AI. O que tem de inteligência artificial num HD? A resposta é fantástica, pessoal, tá? Não tem nada, tá? Não tem nada. Fala, pô, como assim? Por que é esse o nome do produto, então? Pelo seguinte, pessoal, esse HD é um HD bem mais robusto, de uma construção bem mais sofisticada, e ele é voltado para projetos grandes e complexos, onde você tem inteligência artificial. A inteligência artificial está nos projetos para os quais esse disco é voltado. Por exemplo, o uso maciço de analíticos. Projetos onde há uso maciço de analíticos, tá? Muitos canais analíticos. Um projeto de um shopping center, onde hoje em dia você tem contagem de pessoas, faz sentido, não? Para os integradores aí, alguém que já lidou com esses projetos, contagem de pessoas, cruzamento de linha, não é isso? Intrusão, cruzamento de linha, LPR, num projeto grande de segurança de um shopping center. Hoje em dia, existem aquelas câmeras que medem a temperatura da pessoa que está entrando no shopping, não é isso? Verificam se a pessoa está usando máscara e por aí vai. Quando você soma tudo isso, todos esses analíticos, você tem uso maciço de inteligência artificial. Pensem comigo, pessoal. Então, além do tráfego gerado pelas câmeras, as imagens chegando, muitas, um tsunami de imagens chegando para um único HD ou para aquele grupo de HDs no NVR que se adotou ali no projeto do shopping. Além das imagens, você tem o tráfego gerado pelos analíticos, tá bem? Então, você tem, pensa comigo, a palavra-chave é essa, você tem um tráfego maior de dados bombardeando esse HD, tá? Então tem que ser um HD com conjuntos mecânicos ainda mais robustos, ainda mais fortes, para poder lidar com tudo isso. Esse disco é o Skyhawk AI, tá bem? Repara que ele começa em 8 teras, a menor capacidade disponível dele é 8 teras. Como é que é, Oswaldo? Não tem o Skyhawk aí de 4 teras, de 6? Não tem. Tá? Projetos grandes e complexos pedem discos de capacidades grandes. O Skyhawk aí começa em 8 terabytes e ele vai até 18 teras. Olha que impressionante. Tá? E isso vai continuar crescendo. Aí vocês podem ter certeza que não está muito longe o momento em que a Seagate vai disponibilizar
um Skyhawk aí de 20 terabytes e capacidades acima disso na sequência, tá bom? Existe a demanda, existe a procura, tá? Nossa, Oswaldo, nunca vi um HD desse de 18 teras, nossa, esse HD deve ser muito caro. Num projeto muito grande, onde o cliente está pagando ali, pensa comigo, NVRs sofisticados, câmeras mais caras e sofisticadas, com analíticos integrados, ou licenças de software analítico que vai rodar num servidor, por exemplo, tá? Num projeto grande e complexo, o preço do disco habitualmente não é um impeditivo, é lógico, né? São discos de preço lá para cima, né, nas grandes capacidades, mas num projeto realmente grande e complexo, geralmente o preço dos discos não é o fator determinante da viabilidade do projeto, só se estivermos falando, como já pegamos aqui em algumas ocasiões, de projetos de petabytes de capacidade, né? Eu me lembro de um projeto de 1.7 petabytes, 1.700 teras, era um projeto para o campus de uma universidade, nós acompanhamos aí a coisa de 6, 7 meses atrás, e outros mais, projetos de monitoramento de cidades inteiras, né? Projeto de monitoramento de uma mineradora, onde é preciso guardar as imagens por anos, por conta de legislação. Nesses cenários, claro, o preço do armazenamento como um todo tem um peso enorme no custo do projeto, tá? E aí podem ser os discos Skyhawk, AI ou AI, e muitas vezes adota-se discos até acima desses, que são os discos Exos, escreve EXOS, Exos da Seagate, para os projetos de múltiplos petabytes, mesmo em segurança eletrônica. Em ocasião oportuna, nós podemos conversar aqui nesses treinamentos de Plantec também sobre os discos Exos, tá bem? Mas hoje o foco aqui está em Skyhawk e Skyhawk AI. Vamos lá. Então, Skyhawk AI para projetos grandes e complexos, maiores, que adotam maciçamente analíticos. Aí eu tenho, obviamente, o firmware Image Perfect, que eu mencionei anteriormente, um firmware que especializa esses discos para trabalharem com dezenas de câmeras simultaneamente. Aqui, esse firmware foi refinado, ele é chamado de Image Perfect AI, né? Image Perfect AI, porque além do HD ter que suportar as mesmas 64 câmeras simultâneas de 720p, tá? Você tem que ter suporte a dezenas de canais analíticos simultaneamente com o tráfego gerado pelas câmeras. Então, podem ser até 64 câmeras simultâneas, mais, sinal de mais, até 32 canais analíticos, tudo isso em cima de um único HD desses, ele vai dar conta disso. Tá? Ele está preparado, ele tem algoritmos de caching, tem eletrônica para isso, tem motor de performance desenhada para lidar com isso, atuadores, mídias, é um HD de uma construção mais robusta. Vocês lembram que o Skyhawk comum, vamos lá, vocês lembram que o Skyhawk comum está preparado para um tráfego de até 180 teras por ano? Pô, Oswaldo, mas isso é repetitivo, hein? Cara, é para fixar, é para guardar, tá bem? Skyhawk normal, até 180 teras por ano movimentados. Isso é mais de 3 vezes o que suportaria um HD de computador. Olha, no Skyhawk AI, são 550 terabytes movimentados por ano. Isso é 10 vezes o que suportaria um HD de computador. Tá? Muito impressionante esse número, tá bem? 550 teras movimentados por ano, mais de meio petabyte de dados movimentados no único disco. Qualquer um dos Skyhawks AI está preparado para lidar com essa massa de dados, esse volume de dados por ano. E os Skyhawk aí estão preparados para montagens até a casa de 24 baias, 24 discos no mesmo chassis, tá bem? Mais de 16 baias, que é o limite, 16 baias é o limite do Skyhawk normal, tá bom? Todos os Skyhawk aí têm sensores de vibração rotacional, eles compensam alguma eventual vibração. Para quem chegou depois, pessoal, como assim vibração, Oswaldo? Quando você tem vários HDs dentro de um mesmo NVR, é normal que você tenha vibração. Não é uma vibração que nós vemos a olho nu, mas existe uma vibração ali. Esses HDs têm sensores que detectam essa vibração
eles compensam essa vibração, para não serem danificados por ela no longo prazo, tá bem? Então, sensores de vibração rotacional, isso aqui não existe em HDs comuns de computador, para que vocês tenham ideia, tá? E todos os Skyhawk aí são resistentes a ataques químicos, como da maresia e outros ataques. Por exemplo, você montou o aparato de segurança dentro de uma instalação fabril, por exemplo, uma siderúrgica, onde existem ali gases circulando pelo ar que atacam eletrônicos, ok? É um dos possíveis cenários. Então, esse disco está preparado para lidar com esses cenários onde existem ataques químicos ali agindo sobre determinados tipos de componentes eletrônicos. São HDs que vão durar mais nesses cenários. E, como não poderia deixar de ser, os Skyhawk aí também têm 3 anos de garantia e estão cobertos pelo serviço de recuperação de dados da Seagate, o serviço Rescue. Tá? Se eventualmente um disco desse falhar, além de trocar o disco, claro, dentro do período de garantia, você pode solicitar para a Seagate, sem nenhum custo, que recupere as imagens que estavam nesse disco. Cara, isso é um tipo de cobertura que só existe nos Skyhawk aí. Tá? Então, eu entendo que isso agrega tremendo valor ao disco, torna o disco ainda mais interessante, tá bom? Para o cliente de vocês. E aí, uma espécie de um resumo aqui do Skyhawk aí, falei de todas essas características, alguns pontos-chave aqui mencionados. Eu disse que os discos de Seagate colecionam prêmios ao longo do caminho, tá aí, ó, um da Benchmark Magazine, tá lá, na categoria Infrastructure, na infraestrutura, aqui, ó, o nome da premiação era Innovation Awards, né? Innovation Awards 2019, o disco Skyhawk aí ganhou um prêmio aqui desse site especializado ou publicação especializada na categoria infraestrutura. Tá bem? Só para reforçar que essa mensagem é muito importante, ó, quais as capacidades em que cada disco desse está disponível? O Skyhawk aí, tá errado aqui meu slide, olha que fantástico, deixa eu corrigir, pronto. Ninguém viu. O Skyhawk aí está disponível de 8 a 18 teras e o Skyhawk convencional, o Skyhawk comum, dos projetos do dia a dia, está disponível de 1 a 8 terabytes. Tá bem? Pessoal, eu acredito que é isso aqui. Tá aí meu contato de e-mail. Eu vou pedir pro pessoal no chat, né? Se a Lin Chi tiver acesso ao chat, se puder, Lin, você me perdoa. Lança o pessoal da Plantec também, Maria Paula, Kátia, se estiverem acompanhando, lança meu número de celular, por favor, no chat, para o pessoal que nos assiste, não tem problema nenhum. Tá? Quem está nos assistindo aqui pode me chamar no WhatsApp, no dia a dia, tá? O tempo todo eu converso com integradores e instaladores de todos os cantos do país, tá? Talvez antes mesmo que o pessoal lance lá, quem está tomando nota, o número é 11, código de São Paulo, tá bem? Estou baseado em São Paulo. 11 99106 5252. 11 99106 5252. Tá bem? Tá aí meu e-mail também. E eu entendo que agora a gente vai partir para a ferramenta de quiz, né, para responder umas perguntas. Me corrijam aí, Kátia e Maria Paula, acho que o momento é esse, né? Para partir para a ferramenta de quiz, para responderem as perguntas, e o prêmio é um disco Skyhawk de 1 terabyte. Eu acredito que é isso. Eu troquei a tela aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Os slides, agora, Oswaldo, diga, Maria Paula, deixa eu voltar para cá. Perdão, vamos lá, Maria Paula, Oswaldo, dá uma atenção para as dúvidas do pessoal. Bom dia. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Cheguei na hora certa? Chegou no momento crítico aqui. Então tá bom, já avisou o pessoal aí a novidade? Dei um toque aqui, mas se quiser reforçar, por favor. Eu só vou dar uma atenção, Kátia, para as dúvidas. Pode ser? Pode ser. Deixa eu matar as dúvidas rapidão aqui. Então, onde é que está? Posso estender esse serviço depois dos 3 anos de garantia?
Você está falando do serviço de recuperação de dados, né, Rodrigo? Não existe essa possibilidade de estender esse tipo de cobertura, tá bem? São os 3 anos. WhatsApp, a Lin Chi colocou lá, muito obrigado, viu, Lin? A Lin é do time de Seagate, aqui, Seagate Brasil, tá? WhatsApp do Oswaldo Júnior da Seagate, 11-991065252, tá lá. Se o disco falhar em um DVR, envie o disco para Seagate, mas preciso comprar outro disco para o DVR. Quem foi que perguntou? Foi o Rodrigo. Rodrigo, é isso. Se você não tem essa... Bom, eu não posso deixar o meu cliente com um sistema de segurança parado, mas você teria que ter um step para colocar lá no sistema do seu cliente, tá bem? Porque o processo de garantia da Seagate, ele é feito todo pelo correio, tá? Então, você vai ter que esperar aí, talvez até uns 14, 15 dias, para receber o disco de volta, o disco novo, em substituição ao que apresentou problema, pelo correio, tá bom? Então, sim, é preciso ter algum tipo de step aí numa situação onde você não pode deixar o sistema parado e você tinha ali um único disco instalado, fatalmente sem esse disco, esse sistema de segurança ficaria parado, tá bom? O que mais? Chat, falhar... Exato, é preciso ter o step, como eu mencionei, tá bom? Posso estender? Eu acho que são essas perguntas aqui só, né? Estou subindo aqui. Alguma dúvida? Isso, eu acho que é isso. Se eu esqueci, se eu passei por alguma pergunta aqui, me deem um toque, tá? Mas estão aí as respostas. Kátia, a bola é sua. Valeu, obrigado. Bom, primeiramente, pessoal, bom dia, muito obrigado aí pela participação de todos no nosso treinamento da Seagate. Vem novidades por aí, em breve estarei anunciando, tanto para o nosso time de vendas, quanto também para os nossos revendedores. E agora a gente vai fazer um sorteio um pouquinho descontraído, tá? Vai fugir um pouquinho do convencional, a gente vai fazer um quiz, válido somente para os clientes, viu, time de vendas? Deixa os clientes aí participarem. E eu vou colocar aqui no chat o link para vocês poderem acessar o nosso quiz. Então, eu vou pedir a gentileza para vocês colocarem o primeiro nome e o nome da empresa, para eu saber quem é que vai ser o contemplado, tá? E vou compartilhar a tela aqui que vocês vão ver ao vivo, conforme vocês forem respondendo, vai gerar pontuação e vai ter um tempo aí de 2 minutos. Ao final de 2 minutos, vai sair o contemplado que vai ganhar uma camiseta da Seagate, ó. Mostrar para vocês. Uma camiseta totalmente personalizada, com a linha aqui da Skyhawk. E também a premiação vai ser um HD de 1 tera que eu vou estar encaminhando via frete aí para o contemplado, tá? Vou desejar boa sorte neste momento, tá valendo. O link tá aí no chat. Vou pedir licença aqui, Oswaldo, vou parar de compartilhar para poder mostrar para o pessoal, tá? Claro. Então, bora aí, pessoal, podem começar a responder. Todos estão vendo a tela, conforme vocês forem se cadastrando, vai aparecer aqui o nome de vocês e as respostas. Se tiverem alguma dúvida com relação à participação, podem colocar no chat que o Oswaldo lê para mim e eu vou respondendo aí para ajudar vocês a participarem. Ih, ninguém quer ganhar o HD? Cadê essa galera? Posso eu ir lá responder? Pode. Vai, time de vendas. Eu vou liberar para vocês a participação, só para vocês responderem aí as perguntas. Ó, Maurício já está com 25%, com 921 pontos.
Vamos lá, mais um minutinho. Acirrada a disputa, né? 848, 890, 896. Espera aí que eu vou atualizar de novo. Acirrada, isso aí. Muito bom. Ó o Rodrigo, time de vendas participando. Eu arrumo um mimo para você depois, viu, Lovato? Vamos lá, o tempo está acabando. Deixa eu atualizar aqui de novo. Dez horas encerra, hein? Todo mundo já respondeu? Acho que participam todos que assistiram aqui, Suzy. Isso. Todos que estão online, Isso. que estão acesso ao chat, que tem aí o acesso ao link. Ó, aqui de cliente, o Lovato é o time de vendas, acertou 100% todas as perguntas, e temos o Maurício cliente com 75%. 10 horas. Eu vou atualizar aqui o nosso painel. Isso aí. E o contemplado de hoje é o Rodrigo Araújo, com 3.358 pontos. A disputa é pesada, hein? Bacana. Bacana. Tremenda ferramenta. Tremenda ferramenta, muito bom. Ela é baseada também no tempo de resposta, né, Kátia? Isso, é baseado no tempo de resposta. Então, quem responde mais rápido e certo ganha mais pontos. Ok. Deixa eu só ver aqui um negócio. Depois eu vou encaminhar para todos os participantes o pódio, tá? Como tem gente ainda respondendo, não aparece aqui o pódio, mas aparece primeiro, segundo e terceiro lugar. Rodrigo, eu só preciso saber o nome da sua empresa. Coloca aqui no chat, por gentileza. Alvo Tecnologia. Então, gente, vamos colocar aqui no chat, né? Parabéns, Rodrigo. Você ganhou a camiseta personalizada da Seagate e um HD de 1 tera aí para já usufruir, né? E conhecer na prática todos os benefícios aí que o Oswaldo apresentou hoje. Show de bola. Depois a Maria Paula vai entrar em contato com você para poder pegar as informações certinho do endereço e também o tamanho da sua camiseta, tá bom? Eu que agradeço, Rodrigo. Olha, o Wellington falou que merece uma camiseta também. Vai ter um próximo treinamento, Wellington, participa com o Oswaldo, é um outro tema que a gente está fechando, e vai ter sorteio de novo, de mais camiseta e um HD. Continue conosco. Pode passar a palavra para você, Oswaldo, pode fazer o encerramento. Legal, obrigado, Kátia, agradeço muito e parabéns aí que a ferramenta é bem inteligente. Bom, pessoal, brigadão pelo tempo de vocês, tá? Agradeço, eu sei que não é fácil, não, começo de semana, aí todo mundo louco para trabalhar, né, para desenvolver seus projetos e conversar com clientes. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, tá? Fico na expectativa de que tenha sido útil, tá? Que tenha trazido material que vira argumento de venda, que ajuda a orientar cliente. Meu contato ficou aí no chat, vocês têm total liberdade para me chamar, para esclarecer qualquer ponto relacionado a discos de Seagate, garantia, serviço de recuperação, o que for. Tá bom? É isso. Obrigado a todos aí, Kátia, Plantec, pela oportunidade, é muito valiosa para nós. E voltamos aí, em breve.
Espera aí que eu consegui, ó. Vou compartilhar com vocês rapidinho. Dei um encerrar aqui, ó, só para vocês verem. Os 3 primeiros colocados do quiz está aparecendo. Ok. Então, parabéns aí a todos pela participação. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigadão, grande abraço.